intuito dessa reunião que nós estamos fazendo aqui é ajudar vocês a se lançarem no mercado digital. Por quê? Nós vimos hoje que na música está muito complicado, está tudo complicado, na verdade. No mundo corporativo, mas na música a gente está vendo muitos problemas com o pessoal que vive exclusivamente da música. A galera, infelizmente, não está conseguindo fazer seus shows, não está conseguindo dar suas aulas presenciais e estão com muita dificuldade de se lançarem na internet. A gente já está há um tempo já trabalhando com a internet. Graças a Deus, a gente pôde errar bastante, gastando bastante dinheiro para poder estar aqui hoje ajudando vocês a não cometerem os mesmos erros que nós cometemos. A gente vê esse cenário aí que pôde impactar fortemente na economia. O João e o Cleito vai estar dando prosseguimento aí, dando um passo a passo para vocês aí, falando um pouco que a gente sabe do marketing digital. E também depois vamos estar abrindo para perguntas, para qualquer dúvida que vocês tiverem relacionado ao tema que nós vamos estar atribuindo a vocês, vocês podem estar perguntando, tá? Eu vou continuar ressaltando o que o João falou aí. Peguem um caderninho, tá? E anote a pergunta de vocês, para você estar perguntando daqui a pouco. Então, boa noite. Essa bola que o Júnior levantou aí, a gente se propôs a estar ajudando um pouquinho vocês, músicos e pessoas que vivem da música e tudo mais, a estarem entendendo um pouco mais desse mercado. O do marketing digital é uma coisa que a gente já vem estudando há algum tempo, a gente já teve empresas na internet, a gente já trabalhou e a gente trabalha até hoje com isso. E a gente tem visto que nesse universo aí de pessoas estarem se lançando na internet, de pessoas estarem colocando, expondo seus trabalhos na internet a fim de expandirem seus negócios, a gente precisa primeiro entender alguns pontos. Primeiro, mostrou para todo mundo a força que tem a internet, o poder que tem a internet. A gente está aqui agora, diversas pessoas, cada um de suas casas, e a gente está unido, podendo conversar em tempo real e tudo mais através da internet. Então, a gente entende que se a pessoa quer ganhar dinheiro de verdade, isso seja em qualquer profissão, ou na música, ou qualquer profissão, ela precisa estar na internet, né? E dentro dessa ideia de, eu preciso estar na internet, beleza, como que eu vou me lançar na internet? Quais são as ferramentas que eu vou usar para eu ter sucesso na internet? Eu vou listar para vocês aqui 3 erros dessa galera que está se lançando no mercado digital e, tipo assim, meio que mergulhando de cabeça por falta de orientação ou, de repente, eu acredito que seja por falta de orientação, né? E um dos erros que a gente tem visto aí dessa galera são as pessoas não entenderem o que significa a palavra nicho. Quando você vai postar um conteúdo, quando você vai apresentar alguma coisa para alguém na internet, a gente precisa entender que a internet ela é um mundo, ela é uma coisa universal. Então, você não pode lançar uma coisa no alto, entendeu? De qualquer maneira. As pessoas precisam focar no seu nicho, ou seja, para quem é a pessoa com quem você está falando, para quem você está direcionando o seu conteúdo. Um músico. Tá, beleza, mas você está falando com um músico de igreja, você está falando com um músico secular, você está falando com um músico iniciante, você está falando com um músico intermediário, você está falando com um músico avançado. Então, se isso não ficar muito bem definido, eu vou postar um conteúdo aqui, eu vou postar um curso, eu vou postar alguma coisa, tá, mas para quem que eu vou postar? Quem é a pessoa que vai estar me ouvindo? Então, essa palavra nicho, o João vai falar um pouco melhor sobre isso depois, mas se vocês estiverem anotando aí, eu gostaria que vocês anotassem, porque para quem trabalha com marketing digital, isso é extremamente importante. O segundo erro que a galera comete aí é a lista, né? Se eu fosse usar um termo um pouco mais técnico aqui, seriam os leads. O que são leads? O que é uma lista? São pessoas que provavelmente vão comprar de você. São pessoas que possivelmente vão comprar de você. Então, você tem ali, quando você lança um conteúdo na internet direcionado a um nicho, a uma persona específica, você tem ali, então, eu deveria ter uma lista, ou seja, são pessoas que ouvir esse conteúdo desse cara, o conteúdo desse cara é bom, o que ele está falando faz sentido para mim, eu acho que esse cara tem alguma coisa para me agregar, eu acho que eu tenho alguma coisa a aprender com ele, então você gera ali uma lista, porque quando a gente vai falar, no final, de vender um produto ou um serviço, a gente precisa entender que uma venda ela é feita em 2 etapas. Primeiro, quando você gera a lista, os leads.
e segundo, quando você vende. A maioria das pessoas, elas acham que vender é você chegar e toma meu produto aqui, compra aqui, e isso não acontece. É por isso que, com certeza, todos vocês aqui já tiveram vendo anúncios na internet, clicaram para ver e pediram para colocar assim, ganha um e-book grátis, alguma coisa assim, e bote o seu e-mail aqui, ou bote o seu WhatsApp. Por que a pessoa está fazendo isso? Porque ela está gerando a lista dela. Depois, através daquela lista, ela vai mandar várias ofertas. Então, a segunda palavra de ordem é lista. Quem trabalha com marketing digital tem que entender isso. O terceiro ponto que eu queria falar, que é um erro da galera, é na questão do conteúdo. Talvez seja o mais importante. Por quê? Porque as pessoas que vivem da música, nós que somos músicos, as pessoas acham que postar conteúdo é postar você tocando ali e tal, e caramba, estou entortando tudo. O que você vai ganhar ali são aplausos, são comentários, são pessoas que vão, caraca, que legal que esse cara tá tocando, ele toca muito e tal. Mas isso de fato não está agregando na vida da pessoa. Porque, por exemplo, se você define, um exemplo bem simples, se você define que o seu público são pessoas que nunca tocaram, são pessoas iniciantes, são pessoas que tiveram pouquíssimos contatos com o instrumento, e você posta um vídeo ali tocando Arthur e o Gigante, por exemplo, do Arthur Maia, a gente está entre músicos aqui, todo mundo sabe o que é isso, o cara ele vai curtir o seu vídeo ali e tudo mais, mas ele nunca vai te procurar para ter uma aula. Porque, cara, ele vai achar que você está muito longe dele. A sua realidade para dele, em termos de comparação, não existe. Então, você está postando seu conteúdo ali, você vai encher o seu Instagram, o seu YouTube, o seu Facebook de conteúdo, mas o seu conteúdo não é direcionado para pessoa específica. Você não está, de fato, agregando, você só está mostrando aquilo que você sabe fazer de melhor. E isso, embora pareça legal, mas quando se fala de grana, que é o assunto aqui, ganhar grana através da internet com marketing digital, isso não funciona. Então, para fechar aqui, 3 palavras de ordem. Nicho, ou seja, para quem eu estou falando. Lista quais são essas pessoas que vão comprar de mim. E 3, conteúdo, tá? Eu já sei para quem eu estou falando, eu tenho uma lista, agora o que eu vou postar é o que ela está precisando. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para vocês darem uma olhada. Vamos lá. Então, a primeira, quando a gente fala sobre trabalhar com internet, a gente precisa entender o seguinte, a internet não é nada mais que mais um meio que você vai utilizar para você se apresentar e as pessoas te conhecerem. E quando a gente fala sobre produção de conteúdo, que eu acho que é hoje uma das principais coisas que os músicos estão encontrando dificuldades, eu tenho visto, eu sigo muitos músicos e eu vejo que está rolando um pouco de desespero. Quando a gente fala sobre produção de conteúdo, eu separei aqui 3 passos simples e rápido. Vou explicar aqui o mais rápido possível para vocês pegarem. Que é o primeiro, quem. O 2 é o conteúdo e o 3 é a audiência. O primeiro passo aqui do quem, ele basicamente é assim. Se eu vou falar sobre qualquer assunto, primeiro eu preciso saber para quem eu vou falar. Exemplo aqui, o que eu estou falando aqui, eu não quero falar para qualquer músico. Eu não estou falando para qualquer músico. Eu não estou falando para quem está aprendendo agora. Eu estou falando para quem já é músico e já trabalha com a música. E dentro do quem, existem 2 fatores principais que a gente pode colocar. O primeiro é o avatar. Avatar não é nada mais do que as características da minha persona. O que significa isso? Aqui eu vou colocar os dados demográficos. Vou colocar aqui dores, aspirações. O que significa isso? Meu avatar é simplesmente quem é o cara que vai me ouvir. Então, vou começar a descrever esse cara. Qual é a idade dele? A gente sabe que falar para uma criança é diferente de falar para um adulto.
Ainda sendo mais específico, falar para um adulto depende da idade para você falar de uma forma diferente. Então, a minha abordagem com um jovem de 18 é diferente com um cara de 40 anos. Então, eu preciso saber a idade. O sexo é relevante? Ele é homem ou mulher? Talvez, depende do que você quer vender, do que você quer ensinar. A profissão dele. Eu vou falar sobre escala menor para um padeiro. Ele quer saber disso? Não. Então, eu preciso saber a idade desse cara, se ele é homem ou mulher. Você acaba estimando aí de acordo com o que você acredita, mas não é tão relevante, depende do que você quer fazer. Profissão. Então, existem diversas formas de você fazer isso. Outra, dores. O que esse cliente quer? O que talvez essa pessoa que eu estou imaginando aqui, eu estou apenas estimando. Então, quais são as dores desse cara para ele me ouvir? Eu sei que eu quero falar sobre música para o iniciante. Ele é um iniciante. Qual é a dor do iniciante? Ele quer aprender a acompanhar músicas. Então, ele quer aprender ele quer saber quando qualquer pessoa chamar ele para tocar, seja ele estiver na igreja ou no bar, não importa onde ele esteja, ele vai poder acompanhar qualquer pessoa. Então, eu falar sobre isso é super diferente de eu falar para o cara que quer solar. Consegue entender por que é importante você definir um avatar? Entender quem é a pessoa? Esse é um dos maiores erros que os músicos fazem na internet, porque acham que apenas postar vídeo tocando é suficiente, mas não é. Então você precisa ir a fundo para entender o que a sua persona quer, o que ela deseja, quais as dores dela. Outra, aspirações. Quais são os sonhos dele? O que ele quer aprender? O que ele procura? Vamos dizer que ele quer sucesso. Ou ele quer visibilidade. Ou ele quer entrar em uma banda. Consegue entender que quanto mais detalhado for, mais fácil fica você falar sobre alguma coisa? Então, esse é o segredo de você definir a persona. Agora, sobre o nicho. Um erro clássico. Falar sobre música. Música é um nicho, tá? Então, música é um nicho. Então, aqui todos aqui somos músicos. Mas, dentro de músicos, existem os cantores, instrumentistas, professores. Então, existem diversas categorias dentro de música. E quanto mais detalhado for, mais fácil fica para você... Mais fácil não, mais simples fica de você entregar o conteúdo, entregar um produto. Não importa o que você vai entregar. Então, quanto mais você conseguir detalhar isso, isso vai fazer total diferença, tá? Qual é o passo 2? O conteúdo. O que a maioria dos músicos fazem? Posta um vídeo tocando e espera que alguém chame ele no direct, se for no Instagram, pedindo aula. E não é assim. As pessoas nunca compram um produto. Ninguém nunca comprou um produto. Elas compram resolução de problemas. Elas compram alguma coisa que vai agregar valor à vida delas. Por exemplo, você está no notebook ou no celular. Por quê? Porque ele te dá acesso à internet, você consegue estudar, você consegue se comunicar, você consegue estar aqui com a gente, com esses dois produtos. Mas você acordou e falou assim, poxa, eu preciso de um celular. Mas para que eu preciso de um celular? Não, eu preciso de um celular porque o celular é bonito. Não. Você precisa de um celular para se comunicar, para ouvir uma música, para ligar. É para isso que você precisa de celular. Então, é a mesma lógica quando você produz o conteúdo. Para que você está produzindo o conteúdo? E o primeiro ponto é agregar valor. O que é agregar valor? O que você estiver falando tem relevância para as pessoas. Como assim? Por exemplo, vocês pararam o dia de vocês, 8 horas da noite. Hoje é que dia? Hoje é terça-feira? Terça-feira.
parar no dia de vocês terça-feira para me ouvir, para ouvir o Sérgio, para ouvir o Cleiton. Por quê? Porque a gente agrega valor a vocês. Agora, o assunto que a gente falou que iria comentar é algo que interessava vocês, é algo que vocês queriam adquirir conhecimento. Então, isso é uma forma de agregar valor, porque agregar valor simplesmente é falar, produzir o que irá fazer diferença na vida das pessoas. Então, se você for falar, você é músico e falar lá sobre que tocou com a Sandra de Sá, por exemplo, as pessoas estão cagando. Toda hora aparece alguém tocando com a Sandra, com o Ed Mota, não importa com quem. Mas se você falar 5 passos para tocar qualquer música. Opa! Se eu tô falando pro iniciante, caraca, esse cara vai me dar 5 passos para tocar qualquer música. Pô, vou parar aqui para assistir ele. Não importa quanto tempo seja. Se eu quero saber sobre isso, eu vou parar para ouvir ele. Então, isso é agregar valor. Agregar valor é isso. Você falar o que vai fazer diferença na vida das pessoas. Falar qualquer coisa é mole. Até eu posso fazer isso. Eu vou lá ensinar teclado. Vou lá tocando qualquer coisa. Qualquer um toca teclado. Dó, ré, mi, fá, sol. Mas ensinar o que vai fazer diferença na vida de alguém é isso que faz diferença. É isso que vai fazer a pessoa parar o dia dela para te ouvir. Por que alguém pararia o dia para te ouvir? Porque você está agregando algo que ela não tem, ela precisa, ela quer, só não sabe como. E você vai proporcionar isso para ela. Outra, resolver uma dor. Falar qualquer coisa não adianta. Você precisa identificar o que essa pessoa precisa. Simplesmente isso. O músico, ele não é apenas um artista. Ele é o cara que resolve problemas. O músico, ele nasceu para resolver problemas. Quer um exemplo? Quando você vai tocar num casamento, qual problema você está resolvendo? Está resolvendo o problema de ter música no casamento. Primeiro ponto. 2, a pessoa ali, ela vai ter algo ao vivo, com a maior qualidade possível, e você vai estar fazendo o quê? Vai estar dando ali exclusividade para a pessoa. A pessoa escolhe a música que ela quer, a hora que ela quer, a forma que ela quiser. Então, você está resolvendo uma dor. E a mesma coisa se trata para online. Quando você for oferecer alguma coisa online, é assim. Você está simplesmente agregando valor às pessoas de forma que você está resolvendo algo que incomoda elas. Tá? É isso aí. Então, recapitulando, você vai descobrir para quem você está falando, quais são as características dessas pessoas, vai descobrir em que nicho você vai se enquadrar. Você está falando para quem? Para músico? Tá, que tipo de músico? É o iniciante? É o cantor? É o cara que toca? É o professor? Quem é esse músico? Você vai definir isso. Depois, o teu conteúdo ele tem que agregar valor para as pessoas. Esse conteúdo vai fazer diferença na vida das pessoas. Se não fizer, nem faça. Nem comece. Porque postar qualquer coisa, qualquer um posta. Você precisa fazer diferença na vida das pessoas. O que você vai falar de tão importante para as pessoas pararem o seu dia para te ouvir? Você precisa resolver uma dor e precisa agregar valor. Você precisa produzir algo que irá fazer diferença na vida das pessoas. Um exemplo é 5 passos para tocar qualquer música. Isso é um exemplo de que você está agregando valor, está resolvendo uma dor. Tá? E 3, nada disso aqui adianta se você não tiver uma audiência. E aqui, acho que é uma das coisas que é mais importante, por quê? O que acontece? A gente vê muito músico, aí, nível alto, a gente fala aí casca grossa, né? Tocam muito, mas que vendem para quem não vai comprar. Como assim? Exemplo, se eu sou músico e monto um curso para iniciantes, meu curso é para iniciantes.
sendo que quem me ouve é músico profissional, como que esse cara vai comprar de mim? Não vai comprar, ele não vai te contratar. Ele não quer saber. Por quê? Porque a tua audiência é errada, você está falando para a pessoa errada. Eu não posso vender curso de música para iniciantes para o cara que é avançado. Consegue entender? E aí, um dos maiores erros dos músicos é esse. Eu não consigo vender. Por quê? Tá falando para a pessoa errada. Você não pode vender um carro para quem não tem carteira. Você não pode vender uma casa para o cara que não quer uma casa. Entendeu? Você tem que vender para quem pode ser o seu cliente em potencial. E é basicamente isso, é simples. Você não pode falar para qualquer pessoa. Você precisa segmentar essas pessoas. E a sua audiência é muito importante. E o primeiro ponto é, isso aqui deveria estar em cima, né? Não consigo. Tá, deixa. Aqui, o primeiro ponto é chamar a atenção. Você precisa chamar a atenção dessa galera. E um exemplo de como chamar a atenção é agregando valor, resolvendo uma dor delas. Então, você precisa chamar a atenção delas. E o pulo do gato aqui é você estar em todo lugar. Como assim em todo lugar? O que você posta no YouTube, você tem que postar no Instagram, tem que postar no Facebook, você tem que estar no Twitter, você tem que cercar esse cara em todo lugar. Por quê? Se você está falando para esse cara aqui, iniciante, esse cara, quando sair do Instagram, ele tem que te ver no Facebook, ele tem que te ver no YouTube, ele tem que te ver no Twitter, ele tem que te ver no LinkedIn, ele tem que te ver no blog. Não importa onde, mas você tem que estar lá. Você tem que estar lá. Por quê? Isso são estratégias de marketing que simplesmente são, cara, se esse cara te vê toda hora, você tem a probabilidade de comprar muito grande. Exemplo, se você estiver na rua, está caminhando na rua, você viu um anúncio da Coca-Cola, na TV, sei lá, qualquer lugar. Você viu um anúncio da Coca-Cola. Você está andando, passou um caminhão da Coca-Cola. Beleza. Aí você está indo em direção ao ônibus. Aí você viu um comercial da Coca-Cola. E logo na frente tem um cara vendendo Coca-Cola. A probabilidade de você comprar aquilo é muito grande. Por quê? Porque as nossas decisões de compra são inconscientes. Isso está gerando ali em você vontade, está gerando em você ali, caraca, mané, Coca-Cola. Você já viu aquilo ali várias vezes. E conscientemente vai te gerar um desejo de adquirir aquilo. Então, se nesse caminho você tiver sede, talvez você nem sinta, mas talvez a tua mente falando, cara, você está com sede, você vai comprar uma Coca-Cola, porque você está vendo aquilo ali toda hora. E é isso que você tem que fazer, cara. A internet é assim. Quem é visto toda hora, as pessoas acabam comprando. Se você está resolvendo uma dor, se você está agregando valor. É claro que não é tão simples assim como é na teoria. Existem ainda muitos processos acima disso. Mas se vocês pegarem essa base aqui que eu estou falando, que é descobrir para quem eu estou falando, que tipo é esse cara, e eu pensar em algo que vai agregar valor para ele, e algo que vai resolver uma dor, e eu falar para a pessoa certa, chamando a atenção dela, a probabilidade de você conseguir converter isso é muito grande. Quer ver um exemplo? Aquele velho ditado, quem não é visto, não é lembrado. Você não vai vender a tua aula, o teu curso, o teu produto, o teu serviço de tocar, se ninguém te conhece. A música é assim. E a internet também. Apenas é uma junção, entendeu? É simples assim. Então, para você ser visto, você precisa estar em todo lugar. Não adianta postar só em uma rede social. Não adianta. A probabilidade de você crescer, você até vai crescer, mas você vai crescer em 5 anos, no mínimo. Porque as pessoas só te conhecem por um lugar. Recapitulando. Quem vai me ouvir? O que eu vou falar? Primeiro, antes de eu falar, eu preciso saber para quem eu vou falar.
Então, eu preciso definir as características da pessoa que vai me ouvir. Então, meu avatar, minha persona. Como que é esse cara? Qual a idade dele? É necessário saber se ele é homem ou mulher? A profissão dele. Então, existem diversas outras coisas que você pode colocar aqui, tá? Depois eu vou mandar para vocês aí, como bônus. Dores. Lista aí, cara, 10, 20 dores que esse cara tem. 20 aspirações. O que esse cara deseja? O nicho é o nicho de música. Detalha mais, vai a fundo. Quanto mais você conseguir detalhar, mais fácil fica você produzir conteúdo. Outra, cara, agrega valor. Teu conteúdo tem que agregar valor. E além disso, você precisa resolver uma dor. Resolva uma dor. E 3, audiência. Você precisa estar em todo lugar. Chame a atenção. As pessoas que vão te ouvir precisam estar inteiramente ligadas ao que você quer falar. Tá? Não adianta, eu vou postar para os meus amigos. Não adianta. Você precisa falar para as pessoas certas. E você só adquire isso com o tempo, produzindo conteúdo. Aos poucos você vai começar a entender a característica dessas pessoas. E aqui, só uma observação, aqui é mera especulação, mas você precisa ter uma base para você começar. Que quanto mais você for produzindo conteúdo e recebendo o feedback da galera, você vai começar a entender melhor isso aqui. Você vai começar a entender. As pessoas vão falar, exemplo, vamos dizer que Bruno vai começar a produzir conteúdo. Bruno, olha só, a minha dor, eu tenho dificuldade em acompanhamento. No caso, ele é cantor, eu tenho dificuldade em fazer segunda voz. Bruno, eu tenho dificuldade de encontrar o tom, eu tenho dificuldade de modelar tom. Talvez seja totalmente diferente do que você projetou, mas você começou. Não tem como começar se você, no mínimo, não especular algo. Então, especule. Cara, eu acho que é isso, não tem problema. Mas isso é ideal para você começar. É melhor você começar com algo super especulativo, mas que é bem consolidado, é bem definido, é bem detalhado, do que começar de qualquer jeito falando para qualquer pessoa e qualquer coisa. Não adianta, tá? Galera, é isso. E meu último comentário sobre isso aqui. Seja o que for, se você for produzir um curso online, que é o que mais dá dinheiro, né? Seja você oferecer seus serviços de canto, de tocar, se você canta em casamento, canta em não importa. O segredo é produzir conteúdo. Produzir conteúdo. Porque é isso que faz você ser uma autoridade. É isso que faz você ser referência. É isso que faz você realmente fazer a diferença na vida das pessoas. A gente tem que, acho que é uma opinião pessoal, mas no mundo da música tem que acabar o vitimismo. Tem que acabar o vitimismo. A gente precisa assumir a responsabilidade. E não existe caridade. O mercado da música não é só arte. É arte, mas é dinheiro. É arte, mas as pessoas precisam desse dinheiro para comer, cara. Para viver, para comprar. Então, a gente precisa enxergar a música não só como arte, mas como um negócio. Como algo que vai realmente rentabilizar a minha vida. E para isso, o primeiro passo é estar na internet, como o Cleito falou, tem que estar na internet. E outra, quando você está na internet, você precisa produzir conteúdo, agregar valor às pessoas. Primeiro, entrega. Nunca fez mais sentido para mim aquela frase. É melhor dar do que receber. Porque quando você dá, você entrega. Quando você pedir, aí, filho, é muito. As pessoas vão sentir obrigação de te retribuir com algo. E tem que ser dinheiro, né? Retribuir dinheiro. Vou dar um exemplo aqui para vocês de um fato. Por exemplo, a Jamile, ela está trabalhando com negócio de unha agora e tal. E ela estava acompanhando muito uma moça no Instagram, vendo muito conteúdo dela de graça, muito conteúdo. E quando essa moça lançou um curso,
ela falou para mim, ela se sentiu na obrigação de comprar. Mas como assim na obrigação de comprar? Isso se chama reciprocidade. Isso já está dentro da gente, não adianta. Quando a gente nasceu, isso já foi posto dentro da gente, reciprocidade. E quando você entrega, quando a pessoa pede alguma coisa em troca, pede alguma coisa, inconscientemente, você fala assim, poxa, eu preciso fazer alguma coisa por ela. Ela faz tanto por mim, ela me entrega tanta coisa de graça, ela já me ensinou tanto de graça, poxa, e agora eu quero saber mais, quero me aprofundar mais, quero ter mais profissionalismo no que eu estou aprendendo aqui, quero realmente aprender a fundo o que ele está falando. Aí a pessoa vai sentir obrigação de comprar com você. Por quê? Porque você entregou tanta coisa para ela de graça que ela sentiu na obrigação de você de estar conectado com você. Ela nunca vai comprar de outra pessoa, porque você sempre entregou coisa relevante para a vida dela. Você sempre resolveu uma dor dela. Você sempre agregou valor para ela. E ela te conhece, ela sabe. Você está em todo lugar, sempre chama a atenção dela. Então, é simplesmente assim. A internet é assim. Você entrega e depois você pede. Mas uma frase que eu gosto muito, que o Érico Rocha fala, Érico Rocha é uma das referências do marketing digital, ele fala, cara, quando você for dar, apenas dá. Quando você for ensinar, apenas ensine. Quando você for pedir, apenas peça, tá? Nunca cometa o erro de ficar... você ensina, e no final do vídeo, galera, me dá alguma coisa, me dá seu e-mail, me dá seu WhatsApp, me dá seu contato, compre meu curso. Não faz isso, não faz isso. Porque a pessoa vai pensar, pô, esse cara sempre tem interesse comigo, não sei o quê. É assim que funciona. Não é achismo, não. São fatos que a mente humana acaba fazendo inconscientemente, tá? E vamos abrir para perguntas aí. Eu vou deixar... Falem no chat aí quem quiser perguntar, que a gente vai estar respondendo. Coloca assim no chat, que eu libero o teu microfone aqui para você fazer suas perguntas. Então, a minha pergunta é o seguinte, eu tenho focado em relação a aulas de canto, né? E alguns pontos aqui eu já peguei um pouco para mim, mas queria saber uma forma um pouco mais técnica, não sei, para eu poder formular a questão das aulas, sabe? Como eu posso fazer com que isso seja propagado de uma certa forma para as pessoas? Porque eu tenho muita dificuldade de falar que eu dou aula de canto, e eu tento colocar isso para iniciantes, é claro, né? O primeiro passo, cara, que você tem que fazer é estudar marketing digital. Porque você não tem como você se aventurar em um campo onde você não conhece o campo. Uhum. Entendeu? Então você tem que se aperfeiçoar. Nós demos uma dica muito interessante para o Felipe. O Felipe agora está com um canal muito bom, depois você pode olhar lá mais ou menos como ele está fazendo. Ele seguiu uma linha. E primeiro viu o nicho dele, pesquisou como faz esse nicho, e tudo tem um processo. Tá? Então não tem como você, vou criar um curso agora e sair divulgando. Porque você vai estar entrando no erro que muitos músicos estão fazendo aí, como o João citou aí. Querendo se aventurar em um campo onde eles não conhecem. Então, a primeira dica que você tem que fazer é criar o seu público. Fazer conteúdo, Instagram, começar a pensar, a projetar um canal no YouTube. Você já tem um canal no YouTube, né? Muito legal. Mas te indico você pesquisar outros canais de canto e tentar modelar um pouco para o que você quer realmente passar. E a questão de produzir o conteúdo, temos algumas plataformas aí para você postar o seu conteúdo, que é a Hotmart, a Eduz e a Monetize. São plataformas mais ou menos fáceis, que dá para você fazer um curso, mas essa não deve ser a sua preocupação inicial. Não se preocupe primeiro em produzir o curso, porque se você primeiro se preocupa em produzir o curso
E você, depois que está com o curso pronto, como você vai vender isso? Então, primeiro você tem que pensar em como você vai vender. Primeiro você tem que pensar em como você pode produzir e criar audiência para você. Entendeu? É exatamente o que o Júnior falou. Mas, cara, pensa o seguinte: ninguém compra curso, ninguém compra aula de música. Ninguém compra aula de canto. Ninguém. Não existe um ser humano na Terra que compra aula de canto. O que as pessoas compram? A pessoa, quando acorda, ela pensa, poxa, caraca, que vontade de fazer uma aula de canto. Ninguém faz isso. Você precisa primeiro descobrir o que as pessoas querem, o que elas querem dentro da aula de canto. Entendeu? Exemplo. Vamos dizer que você vai criar um curso dentro de aula de canto. Sendo que aula de canto existe várias coisas. Aí vamos dizer que você vai falar assim, ó, o teu curso é como alcançar o tom da Whitney Houston em 30 dias. Para a pessoa que canta grave, ela, poxa, como assim? Em 30 dias eu vou alcançar o tom da Whitney Houston? Mas será que a pessoa acorda pensando em, pô, queria alcançar o tom da Whitney Houston? Você tem que pensa nisso, cara. Pensa. E uma das melhores coisas para você ter uma linha de curso, cara, é quando você estava começando, o que foi essencial para você, o que era essencial, sendo que você não conseguiu achar isso em lugar nenhum, só você conseguiu achar isso anos depois. O que era essencial para você? Pensa nisso. A única pessoa que pode descobrir o teu produto é você. Mas antes de você, cara, botar a câmera e gravar, primeiro pense como vender e descobre a dor. Descobre a dor do teu público, das pessoas que cantam. Você vai falar para quem? Para o iniciante? Para o cara que é profissional? Para o cara que está indo no meio termo? Você precisa primeiro identificar isso. Tá, dentro disso, qual é a dor dele? São tons agudos, graves? Ele quer cantar mais bonito? Quer encorpar? Quer aprender a colocar um melisma ou sei lá, uma técnica vocal? Você precisa entender primeiro a dor. E outra, pessoas não compram produtos. Não esquece isso, pessoas não compram produtos. Pessoas compram soluções, tá? Cleiton vai complementar aí. E essa linha aí que o Júnior e João falaram. Quando a gente mergulha nesse mundo da internet, a tendência normal é das pessoas quererem alcançar todo mundo. O cara quer abraçar todo mundo. E tem um ditado que, cara, quando você quer abraçar todo mundo, você não abraça ninguém, mano. Porque quando a gente para estudar empresas que realmente deram certo, a gente vai ver que as maiores empresas são empresas que se tornaram referências, mano. Você pega, por exemplo, se eu gostar de você e quiser te dar um presente, e eu quiser te dar um celular, vou te dar um celular comum. Agora, cara, se eu gostar de você pra caramba, eu tiver grana, não sei o quê, eu quiser te agradar muito, eu não vou te dar um celular, eu vou te dar um iPhone. Porque, mano, quando as pessoas falam de iPhone, as pessoas, tipo assim, ninguém diz, cara, que eu tenho um celular. O cara diz, mano, eu tenho um iPhone. Por quê? Porque o iPhone, ele é referência nessa área. Quando eu falo de celular brabo, quando eu falo de celular potente, com câmera boa, eu tô falando de iPhone. Entendeu? Então, quando o cara, eu quero me lançar, eu quero começar, mas eu não sei por onde. Cara, distribuição de conteúdo. O João falou ali, e depois a gente vai disponibilizar isso para você. Distribui teu conteúdo e saiba para quem você está falando. Eu vou dar um exemplo prático disso que eu vi hoje. A gente começou falando aqui o tema é ganhar dinheiro. Então eu vou dar um exemplo prático mesmo, porque o que a gente gosta é de prática. Eu de manhã a gente preparou esse conteúdo para vocês mesmo. Hoje à tarde a gente já vinha mais ou menos preparando, mas hoje à tarde a gente, cara, vamos falar sobre isso. E de manhã eu abri o Facebook e eu tava descendo lá, apareceu um anúncio para mim. O anúncio do cara era o seguinte: o cara era tecladista, eu até mandei no grupo pros moleques. Eu nunca vi o cara na minha vida, não sei com quem ele tocou, não sei quem é o cara.
O anúncio do cara era o seguinte: realize o seu sonho de tocar na igreja. E aí o cara botou um nome lá de teclado gospel. Se você for olhar para músico casca, que toca pra caraca, o nego vai zoar. Pô, tá maluco? Teclado gospel. Mas a gente tem que definir o seguinte: músico casca é uma coisa, músico ganha grana é outra. Isso aí tem que ficar bem definido. O fato de você ser casca, tocar pra caramba, não significa que você vai ganhar dinheiro. Pô, tá falando... Cara, você pode ver aí um dos maiores músicos do mundo foi o Jimi Hendrix. Morreu, bem dizendo, na merda. Foi um dos maiores músicos que existiu no mundo, velho. Jimi Hendrix que morreu na merda, engasgado pelo próprio fome. Não sabia gerir as coisas, nego deu na cabeça dele. Então, a gente tem que ter o seguinte, cara, tua música é o teu negócio. É o teu business, velho. É aquilo que vai te dar grana. Então, falando de grana, esse cara fez esse anúncio. Realize o seu sonho de tocar na igreja. Olha o nicho do cara. São pessoas que sonham, que tem um sonho de tocar na igreja. Esse cara fez um anúncio para o cara que nunca tocou na igreja e sonha em tocar na igreja. Esse cara, vamos falar de números, eu vou fazer uma continha de padaria aqui para as pessoas verem que marketing digital não é brincadeira, velho. Vou falar de grana. Continha de padaria. Esse cara tinha exatos 17 mil comentários. 17 mil comentários. Fora as pessoas que marcaram outras e tudo mais. 17 mil cravados comentários. Vamos supor que esse cara tem uma lista de leads, que eu falei no início da conversa, que ele tem uma lista de leads, de possíveis compradores, de 500 pessoas. Eu estou colocando o mínimo do mínimo. 500 pessoas. Beleza? Não, de 5 mil pessoas. 17 mil são pessoas que comentaram. Ele criou uma lista de 5 mil pessoas. 5 mil pessoas estão na lista desse cara. Caraca, gostei do que esse cara está falando, é meu sonho, pá. 5 mil. Se dessas 5 mil pessoas, esse cara converter 10%, que são 500 pessoas, olha só o funil, 17 mil, 5 mil de lista, converteu 10%, 500 pessoas. Se o custo desse cara for R$150, cara, R$150 o cara vai ali, parcela no cartão de crédito, paga em 10 vezes de R$15 mil. Barato. A gente pode falar isso que a gente já trabalhou com produtos até com ticket maior na internet, então a gente sabe que se você agregar valor, o cara compra. Se esse cara vendeu um curso de R$150 para 500 pessoas, esse cara tem 75 mil de faturamento. 75 conto de faturamento. Eu tô falando em um lançamento, colocando por baixo, continha de padaria. A grana, a tua grana, a grana da galera de músico e tal, tá na internet. Então, a gente tem duas opções. Ou zoar esse cara, pô, tá maluco, cara maluco. Ou entender, velho, esse cara, ele focou em um nicho específico, ele tá resolvendo uma dor. Qual é a dor que ele tá resolvendo? Do cara que sonha em tocar na igreja e nunca tocou. O cara, pô, cara, meu sonho era tocar. O cara tá vendo um grupo de louvor lá e tal. O nicho dele era pessoas que nunca tocaram, pessoas de igreja. Com certeza esse cara faturou uma grana, velho. Você deduz aí os custos aí de anúncio, bota aí uns 5 mil, vamos botar aquela continha de 75 mil. Vamos botar que ele investiu 5 mil em anúncio, ele tem 70 mil limpo na mão dele aí, filho. Então, quer dizer, tá na internet. Por quê? Por quê, Cleiton? Porque, cara, você quer dar aula, beleza? Para você dar aula para 10 pessoas, você tem que gastar 10 horas. E você só vai dar aula para 10 pessoas. Pessoas do seu bairro, da sua cidade, próximas a você. Agora, se você pegar 10 horas do seu dia, produzir um curso massa, e usar o marketing digital para vender, cara, tu vai vender pro cara do Rio, pro cara da Bahia, pro cara do Espírito Santo, pro cara de São Paulo, pro cara do Nordeste, pro cara do Acre, porque a internet ela te possibilita isso. A gente já vendeu produto na internet para um cara que não tinha nem no mapa a rua do cara, e o cara comprou o nosso produto da internet, cara. Sabe? Porque a internet é isso, e as pessoas ainda não entenderam. Elas querem fãs e não alunos. Esse dinheiro é aluno, são pessoas que vão pegar o cartão dela, o dinheiro delas e te pagar. Não é o cara que bota a palminha lá, porque esse cara não vai te dar dinheiro. Entendeu? Então é isso. Para finalizar, marketing digital não é o futuro, velho. É o presente. A gente está aí para tirar dúvidas de vocês. Felipe caiu para dentro. Cara, esse é um conteúdo, não é porque a gente está falando, não, mas é um conteúdo que agrega muito para as pessoas. Agrega muito para as pessoas. Quem colocar em prática, porque a questão é a prática, velho. Prática. Resultado vem como consequência. Valeu, galera?